aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas do que assistir ou não nos cinemas e nos streamings, baseado no que eu assisti em abril de 2023. Nesse último mês eu vi bastante coisa legal, fui muito no cinema, também tô acompanhando algumas séries no streaming e a partir daí eu selecionei então 4 filmes e uma série pra comentar aqui mais profundamente, dar alguns detalhes e primeiras impressões e fazer uma breve crítica pra te indicar se você quer assistir ou deve assistir ou não, dependendo do que você gosta de assistir no geral. Bom, vou comentar aqui então, falar onde você pode assistir também. Se você já gosta desse vídeo de dicas de os melhores e piores do mês, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, faço muitas críticas por aqui, falo muito sobre filmes, séries, você com certeza vai encontrar o que você gosta. Bom, queria começar falando sobre um dos lançamentos mais esperados aí de abril em relação aos cinemas, que é o filme Bull Tem Medo, novo filme do diretor Ari Aster, que é o mesmo de Hereditário e Midsommar, que é estrelado pelo Joaquin Phoenix. E esse é um filme muito aguardado aí, porque esse é um diretor conhecido, né, pelo terror mais psicológico, uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, e também a gente não sabia muito o que esperar desse filme. Então eu fui convidada pra assistir. E eu tenho opiniões divisivas sobre esse filme. Em primeiro lugar, eu gosto muito do conceito dele. Nesse filme, a gente vai acompanhar o Bo, que é o personagem do Joaquin Phoenix, que é um cara, assim, que vive numa cidade que é o caos, é uma bagunça, ele tem que tomar muito cuidado pra sair. Ele tem relações conflitantes com a mãe dele e faz muita terapia, ele é um cara muito metódico, muito certinho. E aí a gente vai acompanhar a saga dele pra visitar a mãe por um fim de semana. Só que ele é um cara com muitos medos, realmente, e parece que cada um desses medos vai se projetando na frente dele. Então tudo que ele imagina que pode dar errado, dá errado e é ainda pior do que ele imaginava, assim. As coisas começam simples com ele perder a chave de casa e ganham contornos muito bizarros e completamente sem sentido muitas vezes. O Joaquin Phoenix dá um show de atuação, é muito bom mesmo, só que tem isso, você tem que entrar na brisa praticamente dessa história e imaginar tudo como um grande pesadelo. Todas as coisas que você imagina num pesadelo, que algumas vezes não fazem sentido, mas que no seu sonho vão te dar muito medo e vão parecer muito reais, é isso que você vai ver aqui. Então, nessa parte de conceito e de referências que o filme traz, ele é muito inteligente, muito bom. Só que se você vai com uma cabeça muito realista, ele pode ser frustrante muitas vezes, porque várias coisas que acontecem não fazem sentido e não são feitas pra fazerem sentido, são feitas pra ficarem ali na sua cabeça, você pensar e realmente não ter uma resposta. E aí, isso que pode ser a parte frustrante, né, de quem quer uma história redondinha ali no meio. Mas, assim, se você gosta de umas loucuras, de uma coisa mais de terror psicológico, de você nunca tá acomodado ali, eu acho que é uma boa recomendação. Tenho mais um ponto, porém, que ele é um filme longo, ele tem 3 horas, e eu acho que ele podia ser um pouquinho mais curto. Pra mim, ele tem algumas enrolações ali no meio que não precisavam. Mas, né, um filme conceitual aí, tem muitos elogios da crítica, Joaquin Phoenix tá muito bem, o Ari Aster é um diretor aí que as pessoas curtem o trabalho, então pode ser justo ficar de olho e pelo menos assistir pra falar que assistiu e dar a sua própria opinião. Agora eu vou passar pra um filme que também tá nos cinemas, que eu tenho claras convicções de que eu amei, não tenho dúvidas, eu gostei muito, que é Air, a História do Lobo. Filme dirigido pelo Ben Affleck, também protagonizado pelo Ben Affleck com o Matt Damon, que vai contar a história de como a Nike se juntou ao Michael Jordan e criou o Air Jordan, né? Revolucionou o mercado do basquete naquela época. E é muito legal, é um filme que te deixa empolgado, mesmo passando em quase todas as cenas dentro de um escritório, sendo um monte de empresário debatendo ideias e tentando fazer uma empresa funcionar. Pode parecer a coisa mais chata do mundo, mas você fica muito animado, assim. Eu me arrepiei em muitos momentos, eu fiquei tensa, mesmo sabendo o resultado, né, do que aconteceu, a gente fica empolgado junto e torce junto pra dar certo. O Matt Damon tá muito bom, ele é o cara que cuidava da
parte de basquete da Nike, ele era o olheiro ali, ele via quais jogadores ele achava que a Nike deveria investir mais. E ele vê uma coisa assim, no time que o Michael Jordan jogava, as pessoas davam mais valor para um outro jogador. E ele olhou pro Michael Jordan e ele falou, não, ele é o cara daqui, eu preciso conseguir ele. E aí ele vai atrás, e ele vai atrás numa época em que ninguém queria Nike. As pessoas preferiam muito mais Adidas e Converse. Tipo, era muito mais bombado. A Nike, em relação ao basquete, era super caída. E ele foi lá e determinado, ele falou, se a gente conseguir o Michael Jordan, a gente vai mudar essa realidade pra gente. E é muito legal acompanhar a emoção deles e como eles vão fazer todo esse convencimento, porque o Michael Jordan era 100% um cara Adidas, e ele sabia que se ele não fosse pra Adidas, ele ia pra Converse. Pra ele não queria nem fazer uma reunião com a Nike. Aí como esse cara vai lá, batalha e vai conseguir a reunião, e simplesmente a mãe do Michael Jordan é interpretada pela Viola Davis, a pedido do próprio Michael Jordan, que tá ali envolvido com o filme, né, também. E ela tá incrível no papel, e ela tem um papel muito importante nessa jornada também. Enfim, é muito divertido acompanhar sabendo o resultado final. O filme deixa as coisas muito mais animadoras, emocionantes. Me surpreendeu muito, e assim, pra vocês terem uma ideia, foi a primeira sessão 100% esgotada que eu fui há muitos anos. Há muitos anos eu não ia numa sessão de cinema que não tinha mais lugar pra comprar. Você clicava lá e tava a sessão esgotada. Então eu fiquei muito chocada. Realmente é um filme que o pessoal tá curtindo, porque é muito gostoso de assistir mesmo. Agora eu vou passar pra um filme que é surpreendente, porque eu quase nunca trago animes por aqui. Eu não tenho tanto costume de assistir animes. Já tentei assistir alguns, não é algo que eu gosto particularmente. Eu tenho, enfim, não me atrai muito o estilo da animação e a forma como a história segue de forma geral. Tem muitas coisas que são estereotipadas que eu não gosto, mas algumas eu gosto, que foi Your Name, né? Uma animação que tem na Netflix, que eu assisti durante a pandemia, que eu gostei muito. E agora saiu mais um filme, né? Do mesmo diretor de Your Name, tá nos cinemas, chama Suzume. E esse é um filme sobre uma garota que em um determinado dia esbarra num cara no meio da rua, que pergunta pra ela sobre uma porta, sobre um lugar abandonado. Ela sabe o que é, só que ela acha esse cara muito gatinho. E aí ela decide ir atrás dele. Quando ela vai atrás dele, ela consegue enxergar coisas envolvendo magia ali, que é algo que ela não deveria conseguir enxergar. E ela, sem querer, abre essa porta para um universo completamente novo e deixa aberta, e uma criatura é liberada aí na Terra. E ela vai ter que correr para ajudar a guardar essa criatura de volta dentro do portal. Então tem muita magia no meio. E aí esse cara vai acompanhar ela, mas no meio da magia ele acaba se transformando numa cadeira. Então assim, é uma história muito engraçada, inusitada, mas ao mesmo tempo é fofa. Essa jornada dela de tentar impedir, né, que essa criatura saia completamente, destrua a Terra, e aí ela vai numa descoberta sobre si mesma. Ela é uma menina que perdeu a mãe, ela sofre muito com isso, ela mora com a tia, e ela tá se descobrindo ali no meio, e ela vai ganhar uma independência que ela nunca teve ali, ela torce pra buscar. Então a história é muito fofa, e ela se desenvolve bem ali. Dessa vez eu não tive problemas com a animação, eu acho que ele toma muito mais cuidado nos detalhes da animação, tem coisas legais ali na forma visual como a história se desenvolve. Então eu achei que é um filme fofo pra indicar, principalmente se você gosta de anime, mas às vezes se você ainda não tá muito por dentro, mas quer dar uma chance pra esse mundo, né, das animações japonesas, talvez seja legal começar por Suzume, porque é uma história fofa, é uma animação legal, que você consegue assistir ali por 1h30 e se divertir, que tem um resultado fofo nas telas. Vou falar agora brevemente sobre outro filme, agora finalmente disponível no streaming, que é Peter Pan e Wendy, tá disponível no Disney Plus. Eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo uma crítica maior, né, e com mais detalhes, que eu vou deixar linkado. Mas, falando brevemente, se você ainda não assistiu esse vídeo, Peter Pan e Wendy é uma história divertida. Você vai revisitar, né, o mundo de Peter Pan. O acréscimo da Wendy no título, ele não vai mudar tanto a história. É a história de Peter Pan que a gente já conhece, mas ele foca um pouco mais, sim, na Wendy, porque a gente, no final das contas, ela é tão protagonista quanto o Peter, né? Porque os dois vão juntos pra Terra do Nunca. É a busca dela em não crescer. O Peter já não cresce, ele já tem isso, mas é a Wendy que não quer mais crescer e vai
pra Terra do Nunca e passa por toda uma jornada pra depois decidir se é isso mesmo que ela quer ou não. Então é legal que o filme abraça isso, ele entende esse conceito da Wendy como protagonista. A atriz que faz a Wendy é muito boa, mas como eu disse no vídeo, o meu problema é o Peter Pan. O Alexander Maloney é um novato que foi escolhido, ele é muito fofo, ele consegue pegar alguns aspectos do Peter Pan, como por exemplo a ironia, né, o porte dele meio irreverente, que não tá nem aí pra nada, mas em muitos momentos ele traz sempre um semblante mais sério, às vezes mais triste e mais contemplativo, que pra mim não se encaixa muito com Peter Pan. Em todo momento parece que a gente tá assistindo um adulto no corpo de uma criança. Ele traz uma coisa que pra mim não funcionou, porque o Peter Pan é aquela criança, né? Ele quer se divertir, ele tem momentos até inocentes ali. E esse Peter Pan que a gente vê é um Peter Pan que já passou por muita coisa, que tem uns traumas, que tem muita coisa guardada dentro dele. Então essa parte foi o que me incomodou em relação ao filme. De modo geral, ele é muito bonito, visualmente, assim, tem cenários legais, as lutas são divertidas, tem umas cenas musicais no meio que eu gostei. Então, assim, ele traz aquela nostalgia de ver Peter Pan de novo, com algumas modernizações pra 2023, o que eu acho super justo, e mais alguns acréscimos na história, principalmente na história do Capitão Gancho. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais do Capitão Gancho nesse meio, o que pode ser interessante também, apesar de eu achar que o filme não aborda, ele tenta, mas ele não chega fundo o suficiente pra isso. Mas pra se divertir, pra ter o sentimento de nostalgia, eu acho que pode ser legal assistir Peter Pan e Wendy no Disney Plus também. E por fim, eu quero falar aqui sobre Falando a Real, uma série da Apple TV Plus que foi lançada recentemente e eu finalmente terminei de maratonar e eu amei. Ela é protagonizada pelo Jason Segel e ele também é um dos criadores, junto com o Bill Lawrence e o Brett Goldstein. O Bill Lawrence é um dos criadores de Ted Lasso e o Brett Goldstein é o Roy Kent de Ted Lasso e também um dos roteiristas da série. E como os dois estavam envolvidos e eu gosto muito de Ted Lasso, eu falei, vou dar uma chance. E eu fiz uma ótima decisão, assim, foi a melhor coisa que eu vi esse mês, talvez junto com Air, mas eu acho que em relação à série, né, em filme foi Air, em série foi Falando a Real. É uma série muito legal que mistura bem drama com comédia. Nela, o Jason Segel vai interpretar um terapeuta que acabou de perder a esposa. Ele perdeu a esposa há alguns meses aí e ainda tá completamente envolvido no luto. Ele não consegue aceitar o que aconteceu. Ele acaba renegando a filha porque ele não consegue mais olhar pra filha porque ele vê a esposa. Ele não consegue mais atender os pacientes direito porque os problemas dos pacientes não parecem grandes o suficiente perto do problema que ele tá enfrentando. Ele se envolve com drogas, assim, a vida dele tá uma bagunça. E aí a gente começa a série com ele decidindo que ele precisa dar uma chacoalhada nas coisas. E aí ele decide usar métodos completamente diferentes com os pacientes dele. Em vez de aconselhar, ele decide pegar os pacientes pela mão e falar, você precisa fazer isso. Então ele vira pra uma paciente que tá com problemas com o namorado e fala, você percebe que você tem que terminar com esse cara? Esse cara é um lixo, você é muito melhor que isso. Termina, ele é tóxico, ele faz mal pra sua vida. Aí um outro cara que tem problemas de temperamento, ele decide levar o cara pra fazer boxe, porque aí ele fala, você tem que descontar a sua raiva no boxe, onde você pode não encarar os estranhos na rua e bater neles até eles ficarem inconscientes. E aí isso é muito diferente, né? Ele, teoricamente, em relação à ética, ele não pode fazer isso, mas tem alguns resultados bons no meio. E aí, conforme os pacientes vão tendo resultados melhores, ele vai conseguindo também encarar a própria vida de outras maneiras. Então a gente vai ver cenas muito engraçadas, com cenas muito dramáticas envolvendo o luto, envolvendo a relação dele com a filha, que foi renegada até ali, que ela, enfim, perdeu completamente a relação com o pai, ao mesmo tempo que também sofre com a perda da mãe. E no final, no geral, a série é muito boa de assistir, tem sacadas muito legais, tem momentos engraçados ali, tem momentos muito sensíveis e emocionantes. E os personagens são muito legais também, então além do terapeuta e da filha, a gente vai ter uma vizinha que se intromete na vida deles, mas tem um bom coração, o marido dela que tá nem aí pra nada e os dois têm uma relação também muito engraçada. A gente tem a melhor amiga do terapeuta, que também era a melhor amiga da esposa dele, e ela também é terapeuta, e enfim, eles têm uma relação muito honesta um com o outro. Tem o Harrison Ford, que é o chefe deles dentro da clínica de terapia ali, também dá conselhos. É um mentor pra todo mundo dentro da clínica e também até fora da clínica, mas ele mesmo também tem vários problemas. Então, é muito gostoso de assistir, tem atuações muito boas, é uma série que passa rápido, em 30 minutinhos você vê cada episódio, tem 10 episódios, você maratona rapidinho ali. E
enfim, é uma indicação muito legal pra quem gosta de dramas com comédias e também gosta de Ted Lasso, com certeza vai gostar de Falando a Real. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas deste mês. Assisti muita coisa legal, assisti muita coisa que fez pensar aí, mas com certeza tem coisas pra todos os gostos aqui, né? Tem série, tem filme mais cabeça, tem anime, tem filme da Disney, eu acho que tem coisas aí pra todos os gostos. Mas e você? O que você assistiu em abril e você quer indicar? Conta aqui nos comentários pra gente continuar trocando figurinhas, conta se você ficou com vontade de assistir alguma das coisas que eu falei por aqui, ou se você assistiu também e concorda com a minha opinião. Vamos continuar conversando, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo, beijos!